Agora, Darleide, eu não sei se eu recomendaria um tratamento, porque até que ponto esse problema com esse sapo aí tá atrapalhando a vida dela, entendeu? Quantas vezes já virou príncipe? Dia? Não já virou príncipe? Quantas vezes por dia ela encontra com o sapo, né? Pois é, dependendo de onde ela mora, tudo bem, pode ser um problema que limite, inclusive, ela ir até o trabalho, né? Mas dependendo da localização, ela não vai gostar muito, talvez, de acampar, mas não vai ser um limitador. Mas, em geral, as fobias são tratadas com a desensibilização. Ou seja, tem medo de sapo, vai ter que pegar no sapinho, é isso? Mas não de cara, né? Aos pouquinhos começa com de pelúcia ou de brinquedinho. A fotografia. Assim. Fotografia. Tem gente que não suporta a imagem, né? Então tem que acostumar com a imagem. Mas a gente tem que pensar também o seguinte, quer dizer, essa é uma abordagem cognitiva, né? Isso, Então faz a dessensibilização. Agora, fobia é um deslocamento da angústia para alguma coisa palpável. Ou seja, a pessoa, na verdade, que tem uma fobia, ela tem uma angústia consciente ou inconsciente em relação a algum conflito importante na vida dela, real ou imaginário, e que ela não sabe administrar essa angústia. Então, a mente dela transfere para um objeto representativo, é sapo. Por quê? Porque ela transferindo a angústia interior para uma coisa exterior que ela pode manipular e controlar, parece que a angústia vai embora. Então, ela é só evitar sapo, ou evitar subir elevador, ou evitar passar em ponte, ou evitar tal, sabe? Então, é importante essa pessoa entender, e os telespectadores entenderem, de que fobia tem fobia simples, fobia social e tal, né? É um deslocamento da angústia para um ponto aonde a pessoa, um objeto, aonde a pessoa mais ou menos tem um certo controle. Então, quer dizer, numa terapia mais dinâmica, não comportamental, a gente vai ajudar essa pessoa a entender que tipo de conflito você tem no seu psiquismo, no seu mundo interior, que gera uma angústia tão grande e que sua mente precisou criar uma fobia para administrar essa angústia, enquanto você não sabe administrá-la conscientemente. Né? Então, é outro ponto de a gente pensar sobre fobia. E se isso não incomoda no dia a dia? Ela vive bem sem sapo. Desde que ela não veja um sapo, ela vive bem. Ela é boa mãe, boa esposa, boa amiga, boa no dia a dia. Ela só não pode ver sapo. Então, ela pode dizer que ela administrou a angústia dela e que ela nem sabe que existe essa tal angústia? Talvez essa angústia não seja tão forte a ponto de que... administrando a questão do sapo, ela não tenha mais sintomas. Quer dizer, se ela administra a questão do sapo e vive o resto da sua vida social, familiar bem, então tá bom, deve ser uma angústia não tão importante assim, porque se fosse importante, não ia ficar bem resolvido. Entendi. O geral da vida dela. Entendi. Né? Deve ser uma angústia menor, mas ela existe. Provavelmente. Eu acho que um ponto importante da fala do doutor é que todo problema mal resolvido continua gerando problema. Então, pode ser uma angústia que não é resolvida e se torna fobia, pode se tornar um problema físico, né? Somatizar, como a gente estava falando no primeiro bloco. Então, a gente precisa aprender a resolver os problemas. É uma dificuldade que a maior parte das pessoas tem. Aprender a encontrar soluções, a administrar o estresse, a ansiedade, porque inevitavelmente a gente se depara com eles, né, no dia a dia. Então, a gente tem que aprender a enfrentar e a lidar com os problemas para que eles não gerem novos problemas, porque eles acabam gerando. Né? De uma forma ou de outra, ele se manifesta. Então, alguns desses problemas vão ser resolvidos, alguns vão ser administrados e alguns a gente vai ter que conviver realmente com eles ali o resto da vida. Quer dizer que tem coisas que não vai dar para mudar. Nessa vida eu acho que não. Nessa vida, né? Nessa vida eu acho que não. Por isso a importância da esperança, né, doutor Silmar? Gostaria de ter mais informações para poder auxiliar pessoas com síndrome do pânico e depressão profunda. As pessoas perguntam muito isso. A gente fala sobre o que é depressão, as síndromes, os transtornos, etc. Aí em torno tem a família, tem os amigos que convivem com o depressivo, com o transtornado, enfim, e elas não sabem muito bem como lidar. Tira o depressivo à força do quarto, joga ele na rua para fazer uma caminhada, o que faz com ele? Então deve gerar uma angústia para a família, para todo mundo que está em torno, né? Vamos pensando sobre isso aí, que eu quero dar uma atenção nesse aspecto. Vou pedir para o doutor Silmar também falar um pouquinho para a gente a respeito do aspecto do alimento, o que a gente come, como interfere nas nossas angústias, na depressão. Fala um pouquinho sobre isso também, que é bem a tua área, tá bom? Deixa eu mostrar aqui, meu amigo Tuca, vamos trabalhar? Vamos lá?
Eu sei que você trabalhando, mas assim, focando aqui comigo. Quero oferecer a revista Família Feliz para vocês, sempre de casa estou falando. Olha que família feliz, gente. Olha aqui, construindo a autoimagem dos filhos, o homem como pai e a mulher como mãe, especificamente falando desse tema. Ensinando os valores espirituais, aqui ó, tem todo um trabalho que pode ser feito a partir do que você vai encontrar nessa revista, Educando Filhos. Olha só, o divórcio e os filhos, quando o divórcio acontece, o que é preciso fazer, a criança e a televisão, muito, mas muito, muito boa a revista Família Feliz, que nós vamos enviar para você gratuitamente. Basta você me mandar agora o seu e-mail ou telefonar para a gente e nós vamos te mandar aí no nosso... Deixei você no vazio, não foi? Peguei você no flagra, Robson. Seguinte, vamos continuar aqui as nossas perguntas, nossos questionamentos. Você aí de casa continua mandando e-mail para a gente, tá? Então, gostaria de ter mais informações sobre como auxiliar pessoas que têm síndrome do pânico e depressão profunda. Vamos lá. Alguém quer falar? Bom, vamos pensar em depressão. Depressão, a gente já falou aqui algumas vezes, depressão tem leve, moderada e grave. A depressão grave se subdivide em duas, com sintomas psicóticos, sem sintomas psicóticos. Depressão leve, em geral, se trata, ou ela vai, a vida vai trazendo uma solução, desde que a pessoa comece a pensar, a expressar alguma dor, a expressar uma perda que ela teve, então ela pode sair até que sozinha dessa depressão mais leve. Mas se ela passa 1, 2, 3 meses, ela não consegue sair da depressão leve, então ela precisa de uma ajuda psicoterápica. E, em geral, a ajuda psicoterápica psicológica resolve sem medicação. Se a depressão é moderada ou é grave, ela vai precisar, provavelmente, de medicação, sim, e de uma ajuda psicoterápica, das duas coisas, né? É importante que o pessoal que está nos assistindo, né, Darleide, entenda que depressão, tem muita gente que fala assim, doutor César, quando trabalhava no CAVS, ou mesmo agora, eu quero mandar o meu filho, meu pai, meu irmão, ir para o senhor aí que está com depressão. Mas o que você quer dizer com a depressão? Está quebrando tudo em casa, jogou a janela, não sei o que, pela janela e tal. Então, depressão é caracterizado por tristeza, perda da energia, pensamentos pessimistas, de desesperança, de morte, né? Perda do prazer nas coisas que dava prazer, incluindo o sexo, o apetite pode estar aumentado ou diminuído, tem insônia, em geral insônia terminal, acorda muito cedo, 2, 3 da manhã não consegue dormir mais. Um sinal característico da depressão é a pessoa de manhã tem muita dificuldade para levantar da cama, tem que fazer muita força ou não consegue, né? Eles falam assim, os pacientes, o corpo pede cama, né, e tal. Então, isso é um quadro depressivo, né? É como um carro de 4 cilindros, né, 4 e só está funcionando 2, né? Muito pouca energia, não consegue produzir e tal. Então, tem que ter realmente uma ajuda profissional para sair. É diferente de depressão de tristeza. Tristeza, em geral, passa sozinho, automaticamente, espontaneamente. Cada um tem seu tempo, mas né? passa. Tem seu tempo, mas passa. E como é que é? Sim, E o outro era o pânico, né? Então, pânico, depressão, vocês pegam o CID-10, né, viu? Está classificado transtorno do humor. Pânico, crise do pânico, está classificado transtorno da ansiedade. Pânico é um transbordamento da ansiedade. Pânico é uma crise aguda de ansiedade. A ansiedade chega num ponto tão grande em que a pessoa ela vai ter de duas uma. Ou, em geral, algum grupo de pessoas tem a sensação de que vai morrer, em geral, do coração. Bati no microfone aqui, né? Meu coração palpitou. Palpitou. Então, a pessoa que tem crise de pânico, ou ela vai ter um pensamento terrível de que vai morrer do coração ou de que vai perder o controle de si, o juízo, vai sair da realidade, vai surtar, né? Então, transtorno do pânico tem a ver com ansiedade e depressão tem a ver com o humor. Para tudo isso tem controle ou tem cura? Alguém quer falar? Karine, eu acho que a gente precisa, claro que nessa fala a gente dá esperança, mas assim, a gente precisa deixar as pessoas conscientes. Eu vou me curar ou pode me curar, mas a fala profissional é em que sentido? Olha, aí pode ser que nós pensemos diferente, mas eu não tem problema. Eu acredito que é possível se resolver sim o problema, mas que a pessoa vai ter que aprender
a viver novamente de uma outra forma, para que ele não retorne, para que não se, a gente costuma falar, né, prevenir a recaída, para que ela não retorne a um ciclo de vida que ela já vivia que era problemático. Entendi. Então, é possível, assim, ó, a pessoa sai da depressão e continua levando a vida normalmente. Mas existem pessoas que depois de um bom tempo vai e volta novamente. Então, eu não sei se eu posso dizer que há uma cura, né? Até porque eu não gosto muito de chamar de doença esses problemas. Mas é possível, sim, você chegar a viver uma vida normal. Doutor Silmar, o que as pessoas estão comendo, o que elas estão bebendo que podem ajudar nesses quadros ou prejudicar ainda mais esse tipo de quadro? Bom, tem alguns alimentos que vão exacerbar, ajudar mais a piorar os quadros depressivos, e tem aqueles que ajudam na recuperação. Por isso que eu falo que as pessoas que sofrem de depressão, não importa qual seja o nível que esteja, se é uma depressão leve, moderada ou grave, mas que seja acompanhada também de uma dietoterapia. E eu digo isso porque a dieta normal de hoje consiste em 50% açúcar refinado e gordura. O açúcar, principalmente refinado em qualquer forma, ele costuma depletar nutrientes do organismo, incluindo as vitaminas do complexo B, que são vitaminas que também ajudam a controlar o sistema nervoso. Infelizmente, a medicina sempre negou essa relação entre mente e corpo. O cérebro, ele é físico e tudo tem que ser tratado de maneira física. Mas hoje, graças a Deus, inclusive a minha área de especialização agora é doutorando em psicologia da saúde, onde a gente vê a relação muito íntima entre a mente e o corpo. Então, quando você tenta tratar de maneira isolada, os resultados são muito pobres. O que eu tenho visto é que quando se alia a psicoterapia, a dietoterapia, então os resultados são 100 vezes melhores. Eu animaria muitos profissionais de saúde, principalmente psicólogos ou psicoterapeutas, a começar a olhar do aspecto de vista também dietoterápico na abordagem para tratamento dessas enfermidades mentais. Eu, por exemplo, tenho a própria experiência de vida. Durante a minha infância, eu indulgia muito em açúcar, em refinados, em tudo isso. E quando chegou depois a idade de 16, 17 anos, eu comecei a sofrer de depressão. Eu tive um período, por exemplo, em que sofria de cegueira noturna, porque o açúcar já havia depletado toda a vitamina A praticamente no meu organismo. E à medida em que minha idade foi aumentando, passei a minha adolescência, essas coisas não tiveram melhora. Agora, a depressão também é muito importante saber qual é a causa, porque a causa pode ser também multifatorial. Tem pessoas que sofrem de depressão porque crise existencial. Estão aqui, não sabem a razão pela qual estão nesse planeta, não tem um propósito na vida. Existe o fator também orgânico, existe o próprio ambiente, as relações, tudo isso, quando existe uma depressão injustificada. Agora, não estou dizendo com isso que todos os problemas de depressão estão relacionados com a alimentação. O que eu estou dizendo é que quando ele não causa, exacerba. O açúcar, por exemplo, ele provoca uma acidificação muito rápida do sistema. E o nosso organismo está constantemente em estresse, tentando trazer o corpo ao seu pH normal. Então, é um estresse físico, mas na realidade o nosso eixo chamado neuroendócrino está constantemente em estresse. E aliado a uma série de fatores, isso vai drenando as energias nervosas do indivíduo e aquelas pessoas predispostas podem desenvolver problemas de depressão. E eu tenho visto isso na minha prática, pessoas que têm depressão, não têm razão porque estão deprimidas e de repente elas ficam livres de açúcar, refinados por 3 ou 4 semanas, experimentam uma verdadeira mudança no seu estado de ânimo. Uau, muita coisa para aprendermos, né? E praticarmos. Muita coisa a gente já sabe e não faz. Essa relação mente-corpo, o que a gente come, o que a gente é. Enfim, vamos pensando sobre isso aqui hoje, conversando com o Dr. Silmar Cristo, o Dr. César Vasconcelos e a psicóloga Karine Líria. Nós vamos para o nosso intervalo e é rapidinho, vai ser nosso último bloco. Vê se não sai daí. Até já.